Um problema bem definido é um problema meio resolvido. Você é gestor de uma equipe e eles te trazem um problema que não é tão simples de resolver. Antes de sair propondo soluções ou até mesmo identificando quais são essas causas, é essencial termos um entendimento do problema. Mas como? Olhar para o problema e fazermos as perguntas certas. Faz sentido para você? Meu nome é Gilberto Rodrigues, sou engenheiro e trabalho na excelência operacional desde 2017, ajudando gestores a baterem suas metas com menos estresse. Se você se identifica com esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais para receber dicas e insights em primeira mão. Sem mais contextualização, vamos conhecer agora 7 perguntas poderosas que vão mudar a forma como você identifica e olha para os problemas. E no final do vídeo faremos 2 exemplos práticos, um no administrativo, outro na indústria, provando que é possível aplicar para qualquer problema, independente da sua área. Sempre que a gente tem um problema, seja na produção, seja no administrativo, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é a gente conseguir entender o problema na sua essência. Quando cai um problema no nosso colo, a nossa tendência sempre é tentar resolver ele. Então é comum que a gente pule alguns passos e passamos diretamente para a ação. Geralmente não temos ações eficazes quando um problema não é descrito e analisado da maneira certa. Mas vamos dizer que realmente a gente vai analisar o problema e vamos pegar o que temos, passando para uma análise de causa. Essa análise geralmente vai ter pessoas que não viram o problema, não conhecem, não participaram e têm poucas informações sobre ele. Isso vai gerar questionamentos e tempo desperdiçado durante a nossa análise. Então, quando o problema aparece, a técnica que a gente vai usar é a do 5W2H. Algumas pessoas já conhecem e utilizam o 5W2H para realizarem planos de ação, colocando responsáveis, um tempo determinado e a descrição exata da ação. Mas o que poucas pessoas sabem é que o 5W2H também é utilizado para descrição de problemas, com um pequeno detalhe que vou mostrar durante o vídeo. Então, olhando para o 5W2H, que são 7 perguntas, a gente inicia pelo o que. Então, a primeira pergunta é what, ou o que. Essa é uma pergunta comum e geralmente paramos aí. Acontece algo que não estava no nosso planejamento e a gente pergunta o que aconteceu. A segunda pergunta é where, onde. Então, eu olho para ele e pergunto onde aconteceu, qual foi o local, onde exatamente aconteceu o problema, que ponto da máquina ou do dispositivo. Aqui eu tenho que ser bem específico para conseguir ambientar e trazerem as pessoas para o local que o problema aconteceu. A terceira pergunta é when, quando. Eu olho novamente e pergunto, quando ele aconteceu? Em que ponto da operação? Em que momento exato aconteceu? Foi de dia? De noite? Final do turno? Final do expediente? Início do expediente? Foi quando eu liguei a máquina? Foi quando eu desliguei a máquina? Lembrando que quanto mais específico, melhor. A quarta pergunta é who, ou quem. É nessa etapa que a gente vai identificar se tem alguma influência humana ou se a habilidade do operador ou do funcionário pode ter impactado. Quem estava lá quando aconteceu o problema? Essa atividade era individual ou envolvia várias pessoas? É claro que em uma análise de causa, eu não vou culpar ninguém, eu não vou apontar o dedo para ninguém, mas é necessário saber se essas pessoas estavam treinadas, se elas precisavam de treinamento ou se elas estavam no momento certo e na hora certa. A quinta pergunta é which, ou qual. Geralmente, no 5W2H, para fazer planos de ação, a gente, nessa etapa, pergunta o que, ou why. Mas como o motivo nesse momento não é saber as causas, e sim identificar e descrever melhor o problema, nós vamos substituir o why pelo which, ou seja, substituir o porquê pelo qual. E qual, nesse caso, é qual a tendência ou qual a frequência. Qual é a frequência que esse problema vem acontecendo? Diariamente? Mensalmente? Essa pergunta é um coringa que pode ajudar a identificar algo bem específico e conseguirmos matar algumas charadas que ele esconde. A sexta pergunta é how, ou como. Essa é uma pergunta muito importante e deve ser feita com bastante atenção. Apesar de ser uma pergunta bem genérica, o como descreve exatamente a situação e a transformação que esse processo sofreu enquanto ele estava bom para uma situação ruim. Essa é a resposta que eu devo fornecer o maior número de informações e detalhes. É nesse ponto que eu devo olhar o ambiente, os equipamentos, os recursos e como eles impactaram o processo
a fim de acontecer o problema. E a sétima e última pergunta é how much, ou quanto. Depois de termos um entendimento completo, agora é hora da gente identificar qual foi o impacto que esse processo ou esse defeito teve em relação ao nosso negócio, ao nosso setor. Qual foi a perda financeira? Quanto tempo a máquina ficou parada? Qual foi o impacto desse problema em relação ao nosso cliente? Quanto eu deixei de ganhar? A melhor maneira de entendermos definitivamente como isso funciona, vamos colocar em prática com um exemplo administrativo primeiro. Imagina que nós estamos em uma situação no qual o seguinte problema cai no nosso colo. Os projetos estão atrasados, prejudicando a eficiência da equipe. Os projetos da área de marketing estão atrasados em 2 semanas. O atraso é notado especialmente nas fases iniciais do projeto, nas etapas de desenvolvimento. Os atrasos são mais evidentes no final do mês, onde a carga de trabalho atinge o pico. A equipe de desenvolvimento está diretamente envolvida e a eficiência dos gestores de projeto pode impactar o problema. Os atrasos têm aumentado nos últimos 2 trimestres, com uma média de 30% dos projetos afetados. Foi identificado que os projetos atrasaram com uma sobrecarga em algumas equipes e ociosidade em outras. Cada semana de atraso do projeto resulta em R$80 mil em impactos de divulgação de marca. Então vamos escrever o problema novamente. O que aconteceu são projetos de marketing atrasados em 2 semanas, com algumas equipes sobrecarregadas e outras ociosas, principalmente nas fases iniciais e mais evidente no final do mês, onde os líderes são os gestores de projeto. Os atrasos têm aumentado nos últimos 2 trimestres, com uma média de 30% dos projetos afetados, o que gerou uma perda de R$80 mil de impacto na divulgação de marca. Olha a diferença dessa descrição do problema comparando com o nosso inicial, que era simplesmente projetos atrasados impactando a eficiência da equipe. E agora, como prometido, uma análise na indústria. A máquina X está quebrando com frequência, gerando atrasos na produção. Então, utilizando o 5W do SH, a primeira pergunta é o quê? Aqui eu coloco a máquina está quebrando com frequência. As quebras ocorrem no componente Y da máquina, lá na linha de produção 2. As quebras acontecem principalmente durante o turno da noite. O operador de máquina estava envolvido, e nesse caso, o operador tem certa influência no funcionamento. As quebras têm aumentado nos últimos 3 meses, com uma média de 2 vezes por semana. O problema ocorre quando a máquina atinge uma certa temperatura, levando falhas nesse componente Y. Cada quebra resulta em um impacto de perda de produção de 4 horas de trabalho. Então o problema ficou desse jeito. A máquina da linha de produção 2, quando atinge uma certa temperatura, quebra no componente Y, principalmente durante o turno da noite, no qual o operador tem certa influência. As quebras aumentaram nos últimos 3 meses, com uma média de 2 vezes por semana, gerando uma perda de 4 horas de produção diária. Olha a diferença entre o primeiro problema e a descrição completa. Eu já sei agora que é principalmente no terceiro turno, que pode ser com um operador novo. Eu já posso começar a análise olhando para os últimos 3 meses, ou seja, já posso analisar se realmente trocaram as peças nesse período. Eu já vou analisar a temperatura de trabalho ideal e ver se ele estava usando a temperatura correta. E se eu tiver vários problemas parecidos, eu já sei qual que é o impacto financeiro dele. Então vai facilitar a minha tomada de decisão caso precise de algum investimento extra. E quer uma dica de ouro? Se você for levar um problema para uma análise de causa, como um diagrama de causa e efeito ou Ishikawa, você leva esse segundo problema mais completo. Isso vai facilitar as análises de máquina, método, pessoa, matéria-prima e vai guiar muito mais fácil uma análise aprofundada. O próximo passo agora é você avaliar se gostou ou não desse conteúdo e comentar como eu posso te ajudar a resolver os seus problemas e bater as suas metas mais rápido e com menos esforço. Lembre-se que a dica é você aplicar imediatamente essas dicas no seu setor e nas suas análises a partir de hoje. Eu te garanto que os ganhos são imediatos. Grande abraço e até a próxima!